Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Toda quinta-feira à noite nós nos encontramos aqui para falar um pouquinho sobre a vida. Nós nos encontramos para falar sobre experiências, não só experiências, mas de pessoas experientes, que tem alguma troca que possa fazer conosco. E quinta-feira à noite, às vezes você está aí na sua casa, às vezes está lá correndo o feed e não está trazendo nenhum conteúdo que seja de fato relevante. É isso que essa é a proposta, é que através de uma conversa nós possamos juntos ouvir histórias, concluir coisas, para que a nossa vida seja melhor. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo e nesta semana, nesta quinta-feira, eu trago aqui a Ângela Dornelli. Seja muito bem-vinda, Ângela. A Ângela, ela é da cidade de Cachoeirinha. Vamos lá, quanto tempo, Ângela, você mora lá em Cachoeirinha ou você é nascida de lá? Não, eu moro há 8 anos em Cachoeirinha. Tu vens da onde? Zona Sul de Porto Alegre. Ah, tá, Porto Alegrense, então. E você está na nossa igreja há quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Como é que você chegou lá na igreja? Na verdade, foi através do próprio pastor, Pastor Sandro lá. Pastor Sandro, Então, eu fazia parte da Igreja Batista na Zona Sul de Porto Alegre. E com a mudança para Cachoeirinha, fiquei assim meio sem igreja. E aí, através do pastor Sandro, das visitas do pastor Sandro, eu fui para esta igreja. Ah, que legal. E qual é que é a tua atuação hoje lá na igreja? Ou ainda você está só começando? Nós estamos no início, Eu estou mais no começo. A gente tem uma célula de mulheres que eu dirijo na quinta-feira, que é muito gostoso. É uma célula só de mulheres. E a gente faz estudos bíblicos. E é isso, e eventualmente numa quarta-feira, nas quartas-feiras nos cultos, na última quarta-feira do mês que nós temos culto separado de mulheres e homens, então eventualmente eu também dou uma ajudinha para a pastora. Qual é a tua formação? Eu sou pedagoga, psicopedagoga. Trabalhei durante 30 anos no município de Porto Alegre, sou aposentada já há 12 anos como professora. Como professora, olha aí, um bom caminho, para que nós possamos seguir nossa conversa. Se você está nos assistindo, você também é da área, olha aí, para ver experiências, E acho que a nossa audiência, ela sempre é uma audiência mais madura, que com certeza vai colher daquilo do que seja dito hoje, alguma lição para a sua vida. E eu queria entrar nessa linha com você, Ângela, porque hoje a gente vive num tempo tão difícil, ainda não está sendo fácil hoje ser cristão. Não está sendo fácil hoje termos convicção daquilo que nós cremos. A fé hoje ela está fragilizada. Verdade. E aí o que a gente vê? A gente vê dentro das escolas, nessa categoria de base que está se formando nas escolas, nós vemos muitas ideologias, nós vemos muitas inversões de valores. Eu poderia dizer assim que os fundamentos, que é onde a escola hoje participa na vida da criança, os nossos fundamentos estão ruindos. Não sei se tu é da época, não, com certeza tu é da época do moral e cívica, tu é dessa época? Com certeza, educação moral e cívica e OSPB. OSPB é Organização Social e Política do Brasil. Isso, eu tinha esquecido do OSPB. Naquela época a gente tinha essa não digo a gente, o Estado tinha, porque era alguma coisa que vinha do Estado, a preocupação de trazer fundamentos para as famílias, para as crianças principalmente, com certeza. Essa escolarização, ela era mais completa, ela era, sei lá, eu poderia dizer assim, ela tinha uma outra pegada, e eu queria que tu falasse um pouco de como era. Porque talvez hoje nós estejamos aqui na audiência pessoas que estão começando a sua carreira como professoras, ou estão aí no meio do caminho, ou estão muitas vezes tendo que dar algum tipo de ensino que também não concordam. Como é que era naquela época? Bastante diferente, Quando
posso falar do tempo que eu, como professora, né? Quando eu iniciei como professora, nós tínhamos uma outra postura diante dos alunos, e os alunos tinham uma postura diferente diante de nós como professores, né? Nós éramos muito mais autoridades dentro da sala de aula, nós tínhamos um conceito muito bom, inclusive pelos pais dos alunos, né? Respeito e um conceito, né, com eles. Deus o livre, o professor era autoridade, né? E o ensino, ele era todo focado na formação, tanto pedagógica como na formação do caráter da criança, né? E tinha essa formação, havia essa preocupação em se formar um cidadão de bem. E depois isso foi se perdendo com o tempo, né? A gente nota que com o tempo, no final da minha jornada como professora, eu me lembro que eu achava muito difícil ir para uma sala de aula pela falta de respeito daquelas crianças. Eu atendia de manhã crianças pequenas. E eu tinha à noite a alfabetização de adulto, que era o meu xodó. Né? Eu trabalhava com a alfabetização de adultos de noite, que eram os meus titios, titias, vovós, que não tinham tido oportunidade de se alfabetizar e iam para a escola de noite. Então, esses tinham a minha linha de pensamento, porque eles tinham uma carga de experiências e uma carga de educação, de formação moral muito diferente. Então era uma delícia dar aula para eles, era uma delícia, e eles tinham aquela sede do aprender, uma vontade de aprender muito grande, e eu tinha alunos muito mais velhos do que eu, e era assim, senhora professora, porque eu era a autoridade, eu era a professora. No teu tempo, quando a professora chegava, eles levantavam também, o diretor, enfim? No meu tempo, eu aluna, né? Não como eu professora, né? Não, como eu professora não. Mas era um respeito, era um carinho muito grande. E no meu turno inverso, que eu ia de manhã, que eu atendia as crianças, eu quase apanhava das crianças. Meu Deus. Era bem difícil, eu trabalhava numa vila, numa escola de periferia, era uma escola bem complicada, e muitas vezes até com os pais a gente tinha discussões, porque os pais iam lá questionar como que eu disse tal coisa, ou eu fiz tal coisa, ou eu coloquei uma nota X pro filho, né? Então, veja a diferença, né, de uma idade para outra, né, de uma categoria para outra. Então, era muito... O meu trabalho de noite era muito gratificante, eu amava o que eu fazia. Já de manhã já era mais sacrificado. Isso no final, né? Isso já nos últimos 5 anos, né? Eu me aposentei em 2011, que já faz 13 anos, né? E já estava difícil, agora deve estar muito mais. Nós estamos falando, então, que tu exerceu essa tua profissão lá por 94 até 2000. Eu entrei para a prefeitura de Porto Alegre como professora em 80. Em 80. E como eu não tive idade para me aposentar tão cedo, eu fui até 2011. Me aposentei com 32 anos de serviço. Tu estava falando e eu estava lembrando, porque nós tínhamos dentro da nossa casa... isso eu me lembro da minha infância, são as minhas memórias afetivas, né? E nós tínhamos dentro da nossa casa um bom hábito. Todos os dias nós nos sentávamos numa mesa, ou então ao redor de um lugarzinho que a minha avó fazia, que era quentinho, para falar sobre a vida, né? Meus pais falavam, minha mãe e tal. E eu lembro que às vezes a gente trazia alguma notícia da escola, né? E o meu pai, então, ele contava algumas coisas sobre como era quando ele era aluno. Claro que a gente está falando de tempos extremos. E eu creio que a gente hoje esteja vivendo tempos extremos, né? Porque as coisas que o meu pai contava, por exemplo, ele contava que os professores batiam nas crianças. É verdade, minha mãe contava isso. E hoje nós estamos vivendo tempos onde as crianças batem nos professores, né? Então, assim, houve uma inversão de valores sobre isso, né? Então, o que eu quero dizer é que essa nossa categoria de base hoje, e eu não estou nem defendendo, né? Por favor, não estou defendendo que ninguém bate em ninguém. Eu estou só falando que essa inversão ela foi
tão absurda, porque mesmo quando, falando assim sobre a questão que o meu pai contava, né, de que se o aluno não trazia a lição, se ele, sei lá, por qualquer motivo eles apanhavam, né? Isso não tornou ele menos digno, isso tornou ele uma pessoa muito íntegra. Na verdade, tornou ele íntegra, né? E o que a gente vê hoje? Nós vemos hoje as crianças tendo o governo dentro das salas de aula, e isso que tu falou é muito sério, né? Quando o pai não concorda com uma nota, não concorda com uma palavra, e que ele vem questionar o professor. A gente tem escola aqui na igreja, isso é uma coisa também comum, né, o pai vir questionar o professor a respeito de alguma coisa que o aluno contou em casa, e que na maioria das vezes essa fala, ela foi parcial, né, foi parcimônica, né, foi uma fala que trouxe só o lado do aluno, da maneira como ele entendeu. Então, isso não existia naquela época, né? Não existia. Na tua época? Não, no início da minha carreira era muito diferente, né? Já no final a gente sofria isso, né? De acontecer de colegas terem sido ameaçadas com um aluno pegar uma cadeira e ameaçar o professor, e quem foi transferido foi o professor. Em vez do aluno ser punido, até expulso da escola, porque no nosso tempo de infância, como aluno, nós éramos, se Deus o livre acontecesse algo do gênero, éramos expulsos. A expulsão não existe mais. Né? Então a expulsão não existe, o castigo não existe, a reprovação não existe. Né? Na escola que eu trabalhava não tinha reprovação. Então o aluno se sentia numa situação muito cômoda, né? Confortável, eu faço o que eu quero, se eu vou à escola tá bom, se eu não vou tá bom, e eu vou passar igual. E qualquer coisa que aconteça, azar do professor. Então quem tinha que estar se cuidando, até com o que vai dizer, éramos nós, né? Então isso tornava muito difícil. Diferente do meu turno da noite, que era maravilhoso, né? Nós orávamos na sala de aula. Eu fazia oração com meus alunos na sala de aula. E nós falávamos de assuntos sobre a vida, e eles têm uma carga, o aluno da noite, o aluno adulto, ele tem uma carga de experiência que a gente é uma troca, a gente aprende o tempo inteiro com eles. Aí eu posso ter o lado pedagógico para ensinar, mas eles têm uma experiência de vida maravilhosa para trazer pra gente, né? Cada um com a sua história, cada um com a sua profissão, cada um com a sua descendência, né? Então era muito delicioso. E aí depois de manhã nós tínhamos aquelas crianças que, puxa vida, de onde é que saíram esses bichinhos? De onde é que saíram essas coisinhas, né? Mimosas que tu não domina, né? E muitas vezes ainda tínhamos conflito com os pais, né? Conflitos com os pais. Sim, porque tá complicado. Hoje eu penso, os pais confundem a escolarização com a educação. Sim, eles acham que a escola ela precisa não só passar os conteúdos, mas ela também precisa passar a educação. Educar. O que não é verdade. Não é verdade. A educação tem que vir do lar, tem né? Tem que vir de casa. Isso aí, sempre a gente ouviu isso, educação vem de casa, né? Mas, Ângela, para a gente não desanimar a nossa audiência que está olhando, né? Porque parece que é só coisa ruim. Vamos lá. É bom ser professora? É bom. É maravilhoso. É bom. Porque, na verdade, uma das coisas que acontece comigo, e também deve acontecer contigo, né? Na forma contrária, quando eu encontro uma professora, normalmente ela não me reconhece pela minha aparência. Claro, eu tinha o cabelinho enroladinho e tal, né? Ela não me reconhece pela minha aparência. Mas a primeira coisa que a professora pergunta pra mim é: qual é o teu nome? O nome, verdade. A professora, ela reconhece pelo nome, né? Esses dias conversei com uma ex-professora minha, ela olhou pra mim e disse: não me conhecia, mas qual que é teu nome? Eu disse: é fulano. Tá bom. Então você tem essa experiência de, depois que a criança passou pela escolarização, depois que ela se tornou adulta, você vai encontrá-la em alguns caminhos da vida. E essa pessoa, essa criança que se tornou um adulto, vai lembrar de você. Quer dizer, você, penso eu, né? Você pode chancelar isso ou não, né? Mas que
isso é algo muito gratificante. Gratificante, né? Aconteceu um episódio comigo bem interessante. Eu ia caminhando na rua, no centro da cidade, e um rapaz muito corpulento, muito grandalhão, se parou no meio da rua e abriu os braços assim pra mim. Opa! E ele veio com aqueles braços abertos num sorrisão, sabe? E eu disse, Deus, quem é essa pessoa? Porque era um homem feito, né? Professora! Mas me envolveu, sabe? Assim, e aí eu disse assim, ai, tudo bem? Aí veio, como é que é o teu nome? Prof, não se lembra de mim? Eu era o fulano de tal turma. Ah, tá, mas agora tu tá um baita do nome, não lembrava mais. Isso é muito gostoso. Isso é Ou gostoso. quando eles vêm com os filhos, né, apresentar, e já aconteceu de eu dar aula para eles e depois dar para os filhos. E eles irem lá, olha, ela foi minha professora, ela é ótima professora, tu respeita. E aí eles imporem isso para os filhos, é muito gratificante, é uma delícia. Então, o nosso episódio ele é pequeno, sabe? É só 25, 30 minutos, né? A gente já tá encerrando, mas eu não queria encerrar o episódio sem que tu desse uma palavra, Ângela, assim, uma palavra de ânimo, porque eu tenho a impressão de que essa vocação, e a gente pode chamar a profissão de professor, né, de uma vocação, né? Essa vocação, em algum tempo, e não muito, a gente já vai ter uma escassez de pessoas querendo ensinar. Como é que tá isso aí? Tá bem difícil porque não é valorizado profissionalmente, né? Sim. Os salários não são dos melhores, né? Então a gente nota que tá bem mais difícil criar um jovem e querer que seja professor. Eu mesmo tive 2 filhas e elas não quiseram ser professoras, né? Começaram o magistério, todas 2, e acabaram desistindo, foram para outras áreas, porque achavam que era muita incomodação, ganhavam pouco. Mas se tu tens a vocação no sangue, vale a pena. É um trabalho, assim, que tu te sente até meio endeusado, vamos assim dizer, dentro da sala de aula, com um poder fora de série, assim, porque tu tá o poder do conhecimento. Trazendo o conhecimento, despertando, né? Porque ninguém dá conhecimento para ninguém, tu desperta na criança, né? Tu desperta o interesse por eles aprenderem, né? Porque tu pode falar um dia inteiro, se eles não quiserem aprender, eles não aprendem. Agora, tu conseguir fazer com que eles brilhem o olhinho e queiram aprender, isso não tem preço, sabe? Quando eles vêm com uma coisa nova e dizem, professora, foi tu que me ensinou, isso não tem preço. Então é muito gratificante ser professor, mas isso tem que estar aqui dentro do coração, né? E eu penso que, embora hoje haja uma escassez de professores, ainda há pessoas que amem a profissão, que amem e que tenham desejo de fazer isso, porque é necessário, né? Então, mas tem que estar aqui dentro, tem que estar aqui dentro do coração para se fazer um trabalho bem feito e despertar nessas crianças esse desejo de aprender e de crescer. Porque foi feito aí amplamente, né? Ninguém é advogado, ninguém é médico, ninguém é qualquer tipo de profissional liberal, ou qualquer profissão, que não tenha passado por Tem que passar pelos professores, né? Eles são necessários, né? Em todas as áreas, né? Então, mas tem que ter gosto, né? E a gente sente como aluno. Eu fui ser aluna de faculdade já adulta, e eu via direitinho aquele professor que tinha aquela gana de ser professor e aquele que estava ali só por ir. E como aquele professor que ama o que faz, ensina com amor e consegue atingir melhor o aluno. Isso é muito gostoso. Olha que linda experiência de vida, né? Então, deixa a mensagem aí. Vamos tentar ativar alguns novos professores. É verdade, né? Que não desistam, que é uma profissão maravilhosa, é uma profissão gratificante, tem, né, os tropeços, os percalços no caminho, a gente sabe, mas todas as profissões têm, né? Todas elas têm. Mas ser professor e tu ensinar, tu conseguir despertar na criança esse desejo do aprender, e depois de uns anos tu encontrar na rua
um ex-aluno e ele vir de braços abertos te encontrar e te apresentar os filhos e dizer eu queria que tu fosse aluno da minha professora, isso não tem preço. Com certeza. Muito obrigado, Ângela, por ter participado do nosso episódio. Que Deus te abençoe e volte quando quiser. Amém. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.